Salve, salve, careca na área aí, meus queridos, como que vocês estão? Hoje a gente vai trocar ideia sobre uma empresa do segmento de energia elétrica, a Energias do Brasil. E aí, você curte Energias do Brasil? Manda aqui embaixo pra gente. Deixa o like, se inscreve no canal, tem alguma dica ou sugestão, manda aqui embaixo. Não segue a gente ainda lá no Instagram? Segue lá, Careca Investidor, dá essa moral pra gente. Bora lá! Então, galera, estamos aqui no nosso Status Invest, pra gente trocar uma ideia sobre a empresa. A Energias do Brasil, ela é do segmento de energia elétrica. O segmento de energia elétrica ele é composto por geração, distribuição, transmissão, comercialização. No que a Energias do Brasil atua? Em todo esse processo. Ela participa de geração, distribuição, transmissão e comercialização. Aí você vai pensar, vai me dizer assim, mas isso já está tudo estruturado? Ainda não. Ela fez essa migração para a área de transmissão mais ou menos por volta de 2016, bem de leve. Então ela ainda está entrando aos poucos, mas o que acontece? O segmento de transmissão é um segmento que ele possui um espaço de tempo grande sobre os lotes, geralmente 30 anos de duração de concessão, e ele possui uma margem mais alta. Então isso é atrativo para o setor, porque a Energias do Brasil, por estar entrando nessa área de atuação de transmissão, ela vai conseguir aumentar um pouco das margens dela, e é sobre isso que a gente vai estar trocando também uma ideia ao longo do vídeo. Bom, primeiramente o que eu acho interessante dela é o seguinte, a parte do dividend yield. Ela é uma empresa que a gente poderia pensar o seguinte, ela está fazendo uma migração de atuação, ela é uma empresa que ainda tem perspectiva de crescimento, porque ela vai começar a atuar nesse setor, vai começar a entregar lotes ainda por volta de 2023, 2025, então o que acontece? Vai ter um aumento de receita nesses anos. Então ela ainda vai ter um aumento de receita, ela vai ter, claro, um aumento de custo também, mas como eu comentei, a parte de transmissão, ele dá uma folga maior de margem, então a gente pode esperar lucros maiores no futuro para poder estar sendo distribuído. Por conta disso, eu acho extremamente interessante um dividendo de 7% para uma empresa que ela ainda pode entregar um ganho sobre a cota. Por exemplo, quando eu fiz meu investimento em Energias do Brasil, eu estou com um preço médio nela de 17,50 mais ou menos, ou seja, o meu dividend yield on cost é muito maior do que isso, deve estar beirando uns 9% por aí, e eu ainda estou tendo um ganho de capital de algo em torno de R$ 4. Então, por isso que eu acho extremamente interessante. Além dela ser uma empresa onde você pode, o objetivo dela é que ela consolide essa atuação em transmissão, consiga fazer um aumento de receita, um aumento de margem, consequentemente um aumento de distribuição de lucros. Então, a gente teria um dividend muito maior do que esse, muito provavelmente, se todo esse cenário positivo ocorrer. E, tecnicamente, as cotas iriam acompanhar o lucro e ia se ajustar. Então a gente poderia esperar um ótimo dividendo com um ganho de capital ainda sobre a cota, que é o que já está acontecendo no meu cenário, por exemplo, onde eu investi a um preço menor de cota, de 17,50 de preço médio. Olhando um pouco aqui sobre os números, a gente pode visualizar também o PL dela, que o PL não está alto, está um PL de 6. O que é esse PL de 6? É o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Então significa o quê? Que ela está, que em tese, em 6 anos, o lucro dela pagaria o investimento. É claro que o lucro não é o dividendo, então o lucro é o total que deu de lucro, o dividendo é a parte do lucro que é distribuída. Então toma cuidado para não se equivocar aqui. Mas só dela se pagar em 6 anos já seria um ótimo investimento. A parte do P sobre VP 1,13 não está ajustado. Se você ainda não sabe o que é o P sobre VP, a gente tem um vídeo aqui no canal. Vai lá, assiste e nunca mais você vai ter dúvidas sobre essa métrica. E você vai entender como que você olha para ela de uma forma mais assim assertiva, beleza? A parte da dívida dela super controlada. A gente, no segmento de energia, a gente poderia esperar até uma dívida mais alta, que não seria um problema. Por quê? Como eu falei, ela tem uma previsibilidade de receita, porque você já consegue mensurar o número de pessoas que ela vai fazer a distribuição, o lote de transmissão, então você consegue ter uma previsão de receita muito tecnicamente você consegue mensurar de forma mais correta o quanto que você vai ter no futuro de rendimento. Por conta disso, você também consegue ser previsível com o seu custo. Então, assim, a parte do endividamento é muito tranquilo você fazer uma gestão de risco, porque você sabe mais ou menos qual que vai ser a sua geração de caixa, porque você tem uma receita e um custo meio que previsível ao longo do tempo. Então, mesmo que a empresa tivesse uma dívida um pouco mais alta, em teoria não seria tanto um problema. E tem uma outra parte aqui interessante que é o seguinte, justamente por conta dessa previsibilidade de receita e de custo, ela consegue tomar créditos a um juros mais barato. Por quê?
tanto ela sabe dessa previsão, quanto quem vai fornecer esse crédito sabe que ela vai ter um potencial, porque sabe que ela vai ter uma entrada futura e tudo mais. Então ela não é um risco em potencial para quem vai fornecer um capital de giro para ela. Então isso também é algo atrativo para que ela tome mais empréstimos a um custo menor e gere suas operações. Aqui a parte da margem líquida é aquilo que eu comentei com vocês. Ao longo do tempo, se esse cenário todo se concretizar de forma positiva, a gente poderia esperar que essa margem líquida tivesse um aumento nela, por conta da parte de transmissão que ia subir um pouco essa margem. Então a gente poderia esperar um resultado melhor nessa parte aqui. A parte do payout dela também é interessante da gente visualizar, porque, pensa só, aqui ela está com payouts extremamente baixos, ó, 20, 37, 26, 30%. Então a gente consegue imaginar o quê? A gente sabe que ela está entrando nessa atuação de transmissão, que ela vai ter uma demanda maior de custo nesse momento, mas quando esses negócios ficarem mais sólidos e se consolidarem, o que vai acontecer? Ela não vai ter tanto direcionamento de capital para essas novas áreas, a não ser que ela continue fazendo aquisições de novas concessões, mas isso também seria benéfico, porque mais concessões, mais receita no futuro, mais lucro no nosso bolso. Mas caso esse cenário não ocorra, ela poderia pegar esse capital que ela está destinando para custeio dessas operações, e quando essas operações forem se consolidando, tecnicamente a gente teria um acúmulo de caixa. Faz sentido? Porque as obras vão se finalizando, vão entrando em andamento, e a gente não teria mais uma saída de capital para esses processos. Então, tecnicamente, se ela não fizer novas aquisições, ela iria ter um acúmulo de caixa que iria acabar sendo revertido muito provavelmente em um payout maior e sendo distribuído como dividendo. Aqui a gente consegue também estar visualizando a crescente de receita, custo e lucro dela, que eu acho extremamente interessante, porque a gente consegue visualizar que é um crescimento estável, bem tranquilo. Então a gente não vê um gráfico muito que oscila demais, a gente vê que realmente dá para ter uma previsão sobre o crescimento, vê que o custo acompanha, é claro, mas isso é normal. Bom, a proposta do vídeo era essa, era trocar essa ideia sobre energias do Brasil. Eu curto muito, eu tô investido em energias do Brasil, como eu falei para vocês, a um preço médio menor, mas não acho ainda, não acho que ela, não, eu compraria ainda mais agora, que eu acho que tem outras oportunidades no mercado atualmente, então eu tô dando preferência para aportes nessas outras ações. Mas eu não acho que ela é uma má alocação, não. Pelo contrário, eu gosto muito de energias do Brasil e do case deles. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimento, a gente está trocando uma ideia só para fortalecer tanto a minha quanto a sua percepção sobre a empresa. Se você achar que algo faz sentido ou não, você pode levar para sua tese de investimento ou deixar aqui embaixo um comentário para a gente, trocar uma ideia, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela moral para a gente, segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor, e valeu!